Oi pessoal, bom dia. O professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos para as atividades complementares desse segundo bimestre, ok? Espero que vocês tenham ela em mãos. Então vamos ler aqui juntos para poder fazer da melhor maneira possível, ok? Então vamos lá, número 1. O poder no Egito Antigo era centralizado nas mãos do. Então eu tenho a imagem aí dessa pessoa, né, dessa entidade que era o governante do Egito Antigo. Tem uma imagem aí para poder ajudar vocês. Você acha que essa imagem, que esse governante do Egito ele era quem? Ele era A, um imperador, B, um rei, C, o faraó ou D, o presidente? Qual que você acha que era o termo que a pessoa que mandava no Egito recebia? Molezinha essa aí, né? 2. Qual o nome do rio que deu base à criação do Egito Antigo? Então tem até a foto dele aí. A imagem na atividade tem a imagem desse rio, tá? Então como é que é o nome desse rio famoso que deu origem ao Egito? É o Rio Tigre, Rio Nilo, Rio Eufrates ou Rio Amazonas? Qual deles é o rio aí do Egito? Também facinho, não é isso? 3. A imagem também já ajuda bastante, né? Qual a principal função das pirâmides do Egito Antigo? Então tem a imagem das três pirâmides famosas do Egito, né? Embora eu tenha mais, essas são as três famosas. Então você acha que essa pirâmide ela tinha função principal para quê? A, comércio, B, tumba, que é quando vai enterrar, né, o faraó. C, política ou D, nenhuma das opções. Então qual que você acha que era a função principal dessas pirâmides? 4. O Egito era dividido em dois territórios. Quais são eles? Então, lá no início do Egito, eu lembro que eu expliquei isso na matéria para vocês de Egito. O Egito era dividido em dois territórios. Depois, um desses territórios vai ganhar do outro e virar um território só. Mas antes desse território ser único, ele era dividido em dois. Quais dois são esses? A. O Alto e o Baixo Egito. B. O Médio e o Alto Egito. C. O Egito Intermediário e Central. E D. O Egito do Leste e do Oeste. Então, uma dessas respostas é a certa, que era o dividido o reino egípcio. Eram duas partes. Quais eram? 5. Essa aí a imagem vai ajudar bastante. A religião do Egito Antigo era antropozoomórfica. O que significa isso? A imagem está mostrando as divindades dos egípcios que era antropozoomórfica. Então, se você olhar a imagem e ler as questões. A. Os deuses tinham forma de homem e anjo. Você está vendo algum homem, alguma forma de homem com anjo, com asa? B. Os deuses tinham forma de homem e animal. Você está vendo lá meio homem, meio águia, meio homem, meio touro e por aí vai. C. Os deuses tinham forma somente de homens. Tá vendo que ele mais só tem homem? Ele tá além de um homem, ele tem forma de uma outra coisa. E D. Os deuses tinham forma somente de animal. Molezinho isso aí, né? 6. O poder do faraó se baseava no teocentrismo. O que isso significa? Eu expliquei isso para vocês lá na matéria, né? Teo é uma coisa, centrismo é outra. Então, a forma lá do governo deles, do faraó, era o teocentrismo. O que significa isso? Teocentrismo significa poder nas mãos de um deus. Teocentrismo significa poder nas mãos de um homem. Teocentrismo significa poder nas mãos de um anjo. Ou teocentrismo significa poder nas mãos de um titã. 7. A religião egípcia era politeísta. Também já falei isso para você várias vezes, né? Lembrar da matemática, polígono, o que significa um polígono? Então aqui é politeísta. O que significa? Religião com somente um deus, religião com dois deuses, religião com três deuses, religião com vários deuses. 8. O que os hebreus eram no Egito Antigo? Aqui está mostrando a foto dos hebreus aí no trabalho, né? O que eles eram? Olha como é que eles batiam neles. Então, A, eram assalariados, trabalhavam em troca de um salário. B, eram escravos. C, eram servos. Ou D, nenhuma das opções. 9. Na hierarquia do Egito Antigo, qual era o posto mais alto? Então, quem era o mais poderoso no Egito Antigo? O escriba, o faraó, o soldado ou o artesão? 10. Qual era a única classe social que sabia escrever no Egito Antigo? Então, existiam várias classes sociais no Egito, só que só tinha uma delas que sabia escrever. Olha pelo nome, né? Escrever. Qual é a classe que sabia escrever? A. Escriba. B. Faraó. C. Soldado. D. Artesão. 11. Qual classe social responsável pela segurança do Egito Antigo? Então, aqui você está vendo, né?
uma pessoa montada em um carro de guerra, com arco e flecha. Você acha que essa classe social é qual? A, escriba, B, faraó, C, soldado ou D, artesão. 12. Qual era a forma de escrita no Egito Antigo? Tem a imagem aí da escrita deles. Então, o Egito tinha qual a forma de escrever? A, cuneiforme, B, hieróglifo, C, português, D, alemão. 13. Aí a gente já está mudando de matéria. Agora a gente está indo para a Mesopotâmia. Quais eram os dois rios que banhavam a Mesopotâmia? Tá vendo que tem lá a imagem para te ajudar aí, ó. Olha lá, Mesopotâmia. E bem no meio da imagem tem os dois rios cortando a Mesopotâmia. Como é que era o nome desses dois rios? A, Tigre e Eufrates. B, Tigre e Nilo. C, Nilo e Eufrates. D, Tigre e Amazonas. 14. O que significa o termo Mesopotâmia? Eu já mostrei isso para vocês também. Numa busca na internet, facinho vocês vão achar. O que significa a palavra Mesopotâmia? Terra banhada pelo mar, terra entre rios, terra seca, terra bonita. E 15. Qual é a forma de escrita dos sumérios? Então, numa das questões anteriores, a gente perguntou qual era a forma de escrita dos egípcios. Agora é dos sumérios. A, cuneiforme, B, hieróglifo, C, português, D, alemão. Pronto. Molezinha, né, gente? Bem tranquilinho de fazer, ok? Então essa foi a atividade complementar do segundo bimestre. Espero que vocês façam e entreguem lá na escola a atividade feita junto com os pets, ok? Qualquer dúvida, o professor de história está aqui para ajudar.